E se eu te contasse que aquele alimento que você encara como um pilar da sua saúde, as lentilhas, pode estar secretamente inflamando seu intestino e drenando sua energia a cada garfada? Eu sei que parece loucura, mas fique comigo, porque a descoberta que você está prestes a fazer nos próximos minutos tem o poder de transformar completamente a sua relação com esse grão. Olha, eu também já estive nesse lugar. Acreditava que as lentilhas eram a resposta para tudo. Acessíveis, cheias de nutrientes e uma fonte incrível de proteína vegetal. Elas faziam parte do meu prato quase diariamente, na certeza de que eu estava fazendo o melhor pela minha saúde. Mal sabia eu que, por anos a fio, eu estava cometendo erros tão fundamentais que, em vez de me nutrir, eu estava sabotando silenciosamente minha digestão e minha vitalidade. Você já sentiu aquele inchaço incômodo, gases ou uma queda brusca de energia logo depois de comer um prato de lentilhas? Já se perguntou por que, mesmo consumindo essa proteína aclamada como saudável, você não se sente mais forte ou com mais vigor? Deixa eu te contar um segredo que a indústria alimentícia preferiria que ficasse guardado a 7 chaves. A culpa não é sua. É muito provável que você esteja cometendo pelo menos um dos 5 erros críticos que 90% das pessoas cometem ao preparar lentilhas. Esses deslizes não apenas neutralizam os benefícios nutricionais do grão, mas podem estar te causando desconforto digestivo, fadiga crônica e até mesmo deficiências de nutrientes, sem que você sequer desconfie. Neste vídeo, vamos desvendar um por um esses 5 equívocos fatais. Vou te explicar o mecanismo exato pelo qual eles prejudicam seu organismo, como você pode identificar se está caindo nessas armadilhas e, o mais importante, como corrigi-los para que as lentilhas finalmente se tornem o superalimento que elas prometem ser. Ao final deste vídeo, você não só dominará a arte de preparar lentilhas da forma mais segura e nutritiva, mas também entenderá a raiz do problema digestivo de tantas pessoas, que pode estar, literalmente, no prato delas. Mas antes de mergulharmos fundo, uma pergunta rápida. Você sabia que existe um erro tão comum, cometido por 90% das pessoas, incluindo muitos profissionais de nutrição, e que está ligado a algo que você faz 12 horas antes mesmo de acender o fogo? A resposta vai te deixar chocado. Para entender por que as lentilhas podem ser tão problemáticas, precisamos primeiro voltar às suas origens e compreender por que as plantas criaram esses compostos que nos afetam. As lentilhas alimentam a humanidade há mais de 10.000 anos. Nossos ancestrais as viam como uma dádiva divina, e com toda a razão. Elas são uma potência de proteínas, fibras, ferro, folato e potássio. No papel, parecem o alimento perfeito, mas é aqui que mora o detalhe que ninguém te conta. As lentilhas, assim como todas as leguminosas, desenvolveram um sistema de defesa natural para se protegerem de predadores. Pense nelas como pequenos cofres com uma blindagem química. Esses compostos de defesa incluem lectinas, fitatos, oligosacarídeos e taninos. Os nomes são complexos, mas a ideia é simples. São como guarda-costas microscópicos que a planta usa para se proteger. O problema é que, quando esses guarda-costas chegam ao nosso intestino, eles podem criar uma verdadeira confusão. As lectinas, por exemplo, agem como pequenos ímãs que se agarram à parede do seu intestino, provocando inflamação e permeabilidade intestinal. Os fitatos se comportam como sequestradores, roubando minerais vitais como ferro, zinco e cálcio do seu corpo. E os oligosacarídeos são os maestros por trás daquela sinfonia de gases que te faz sentir como um balão. Mas aqui está o ponto fascinante. Nossos antepassados sabiam como desarmar esses compostos. Eles possuíam técnicas de preparo aprimoradas ao longo de milênios. O problema é que, na nossa era de conveniência e comida rápida, essa sabedoria ancestral se perdeu. Hoje, abrimos uma lata de lentilhas, jogamos na panela com água, cozinhamos por 20 minutos e achamos que estamos sendo saudáveis. Na verdade, estamos consumindo todos esses compostos de defesa em sua forma mais agressiva. E agora, prepare-se para algo que vai te impactar. Existe um composto específico nas lentilhas mal preparadas que pode estar sabotando sua saúde de uma forma que você jamais imaginou. Esse composto pode estar fazendo com que seu corpo rejeite nutrientes vitais,
mesmo que você siga uma dieta aparentemente perfeita. Quer saber qual é? O primeiro erro, e talvez o mais crítico, é não deixar as lentilhas de molho da maneira correta. E quando digo maneira correta, não estou falando apenas do tempo, mas do método completo, que envolve a temperatura, o pH da água e até o tipo de recipiente que você usa. Veja bem, a maioria das pessoas acredita que deixar de molho é opcional, ou que basta mergulhá-las em água por algumas horas. Mas deixe-me explicar o que realmente acontece a nível molecular quando você negligencia esse passo. As lectinas são proteínas que funcionam como o sistema de segurança das plantas. O trabalho delas é fazer com que qualquer animal que as consuma passe mal, para que ele não volte a atacar a planta. É uma estratégia evolutiva genial, mas desastrosa para a sua digestão. Quando você ingere lentilhas com altos níveis de lectinas, essas proteínas se aderem ao seu revestimento intestinal como pequenas ventosas. Imagine milhares de ganchinhos se prendendo às paredes do seu intestino. Isso gera vários problemas sérios. Primeiro, eles criam microperfurações no seu revestimento intestinal, uma condição conhecida como intestino permeável. Isso permite que toxinas e partículas de alimentos não digeridos vazem para a sua corrente sanguínea, ativando seu sistema imunológico e causando inflamação crônica. Segundo, elas interferem na absorção de nutrientes. Você pode estar comendo a dieta mais nutritiva do mundo, mas se suas lentilhas estiverem carregadas de lectinas, seu corpo simplesmente não consegue absorver esses nutrientes. Agora, aqui está o protocolo que vai mudar o jogo com as lentilhas para sempre. Passo 1. Use água filtrada, não da torneira. Os produtos químicos na água da torneira podem interferir no processo de neutralização das lectinas. Passo 2. A proporção correta é de 3 partes de água para 1 parte de lentilhas. A maioria das pessoas usa pouca água. Passo 3. Adicione 1 colher de sopa de vinagre de maçã ou suco de limão para cada xícara de lentilhas. A acidez acelera a quebra das lectinas de forma mais eficiente. Passo 4. O tempo mínimo é de 12 horas, mas o ideal é de 24 horas. Eu sei, parece muito, mas acredite, vale cada minuto. Passo 5. Troque a água a cada 8 a 12 horas. Isso remove as lectinas que já foram liberadas na água. Deixe-me contar sobre a Luz, uma das minhas clientes. Ela comia lentilhas todos os dias há 2 anos como parte de sua dieta vegetariana. Ela se sentia perpetuamente exausta. Tinha problemas digestivos terríveis e seus exames de sangue mostravam deficiências de ferro e B12, apesar de, tecnicamente, estar consumindo esses nutrientes. Quando ela mudou seu método de demolha, seguindo exatamente estes passos, em apenas 2 semanas, ela notou uma diferença dramática. Seus níveis de energia dispararam, seus problemas digestivos desapareceram e seus exames de sangue melhoraram significativamente em apenas 1 mês. Como você sabe se não está fazendo a demolha corretamente? Aqui estão os sinais de alerta. Você se sente inchado depois de comer lentilhas. Você tem gases excessivos de 2 a 4 horas após a refeição. Você se sente mais cansado em vez de mais energizado. Seu trânsito intestinal fica irregular. Você sente como se as lentilhas ficassem paradas no seu estômago por horas. Se você vivencia qualquer um desses sintomas, é muito provável que as lectinas estejam vencendo a batalha no seu sistema digestivo. Mas aqui está o que realmente vai te surpreender. O próximo erro é ainda mais prejudicial, porque afeta diretamente seu nível de energia diário. Tem a ver com algo que você faz durante o cozimento. E 85% das pessoas fazem errado, mesmo aquelas que deixam de molho corretamente. Este erro pode estar drenando sua energia sem que você perceba. O segundo erro fatal é o cozimento inadequado. E este é especialmente perigoso porque você pode fazer tudo certo na demolha, mas se falhar no cozimento, ainda estará consumindo compostos que trabalham contra a sua saúde. O problema é que a maioria das pessoas trata as lentilhas como se fossem macarrão. Elas as jogam na água fervente, esperam amolecer e pronto. Mas as lentilhas não são macarrão. São pequenas fortalezas químicas que precisam ser conquistadas com precisão militar. Quando você cozinha lentilhas na temperatura errada ou por tempo insuficiente, vários compostos problemáticos sobrevivem. Primeiro, as lectinas residuais que não foram totalmente neutralizadas na demolha.
Elas precisam de temperaturas sustentadas de pelo menos 100 °C por um tempo específico para serem completamente desativadas. Segundo, os inibidores de enzimas, que são como pequenos cadeados que impedem seu corpo de quebrar corretamente as proteínas e os carboidratos. Se eles sobreviverem, suas enzimas digestivas não conseguem fazer seu trabalho, deixando você com proteínas mal digeridas que podem causar inflamação. Terceiro, os oligosacarídeos complexos, que causam gases e distensão. Eles precisam de um cozimento prolongado para se decomporem em açúcares mais simples que seu corpo consegue lidar. Aqui está o meu método testado e aprovado que elimina esses problemas. Passo 1. Após a demolha correta, escorra completamente as lentilhas e enxague-as em água corrente até que a água saia totalmente limpa. Passo 2. Use uma panela de fundo grosso, não uma fina. A distribuição uniforme do calor é crucial. Passo 3. A proporção correta para o cozimento é de 4 partes de água nova para 1 parte de lentilhas. Passo 4. Adicione uma pitada de bicarbonato de sódio. Isso ajuda a acelerar a quebra dos compostos problemáticos e melhora a digestibilidade. Passo 5. Leve a fervura forte durante os primeiros 10 minutos. Isso é crítico. Não reduza o fogo cedo demais. Passo 6. Reduza para fogo médio e mantenha uma fervura suave, mas constante. O tempo total depende do tipo de lentilha, mas geralmente, lentilhas vermelhas, 25-30 minutos, lentilhas verdes, 35-45 minutos, lentilhas pardas, 40-50 minutos. Como saber se estão bem cozidas? Aqui estão os sinais infalíveis. Cozimento correto. Elas se desfazem facilmente quando pressionadas com uma colher. Não tem um centro duro ou granulado. A água do cozimento parece levemente turva, mas não espumosa. Tem uma textura cremosa, não pastosa nem dura. Cozimento incorreto. Elas mantêm sua forma muito definida, mesmo sob pressão. Tem um centro que parece diferente do exterior. A água parece muito espumosa ou muito clara. Parecem borrachudas ou ásperas ao mastigar. Deixe-me contar sobre o Carlos, um chefe que me procurou com um problema específico. Ele preparava lentilhas para seu restaurante, mas recebia constantemente reclamações de clientes sobre problemas digestivos após comerem seus pratos. Ele achava que o problema era a qualidade das lentilhas. Quando analisamos seu processo, descobrimos que ele as cozinhava rápido demais, em fogo alto, por tempo insuficiente. Ele mudou para o método que acabei de te ensinar, e não só as queixas desapareceram, como seus pratos com lentilhas se tornaram os mais pedidos do cardápio. Um ponto super importante. Muitas pessoas acham que a panela de pressão resolve tudo, e ela pode ajudar, mas só se usada corretamente. Se usar panela de pressão, você precisa deixar de molho da mesma forma que no cozimento tradicional. Usar o tempo correto, 8-12 minutos em alta pressão para a maioria das lentilhas, e permitir a liberação natural da pressão por pelo menos 10 minutos. O erro comum é cozinhar lentilhas sem demolha na panela de pressão. Isso pode desativar as lectinas pela alta temperatura, mas não elimina outros compostos problemáticos, como os fitatos. Mas agora vem algo que vai te chocar. Há um ingrediente que você provavelmente adiciona às suas lentilhas pensando que é saudável, mas que na verdade as transforma em uma bomba para o seu sistema digestivo. Esse ingrediente bloqueia a absorção de minerais essenciais e pode estar fazendo com que você desenvolva deficiências nutricionais sem saber. Sabe qual é? O terceiro erro fatal são as combinações alimentares problemáticas. E este é, provavelmente, o mais surpreendente, porque envolve alimentos que, individualmente, são saudáveis, mas que juntos criam uma tempestade perfeita no seu sistema digestivo. O ingrediente do qual eu falava é o espinafre e outros vegetais ricos em oxalatos, que a maioria das pessoas adiciona às lentilhas pensando que estão criando um prato super nutritivo. Na realidade, estão criando uma combinação que pode roubar seus minerais essenciais e causar problemas sérios. As lentilhas são naturalmente ricas em fitatos, compostos que se ligam a minerais como ferro, zinco, cálcio e magnésio, tornando-os indisponíveis para o seu corpo. É como se fossem pequenos sequestradores de minerais. Quando você adiciona vegetais ricos em oxalatos,
como o espinafre, a selga, beterraba ou até mesmo chocolate, está adicionando outro tipo de sequestrador de minerais. Os oxalatos também se ligam a minerais, especialmente ao cálcio, formando cristais que não só você não consegue absorver, mas que podem se acumular nos seus rins. A combinação de fitatos e oxalatos é como ter duas equipes de ladrões trabalhando no seu sistema digestivo ao mesmo tempo. Você pode estar comendo uma salada de lentilhas com espinafre, pensando que está consumindo ferro e cálcio, mas na verdade, seu corpo não consegue acessar esses nutrientes. Aqui estão as combinações mais perigosas que você deve evitar. Lentilhas com espinafre, a combinação mais comum e problemática. Lentilhas com chá ou café. Os taninos nessas bebidas interferem na absorção de ferro. Beber chá ou café até 2 horas depois de comer lentilhas pode reduzir a absorção de ferro em até 70%. Lentilhas com laticínios. O cálcio compete diretamente com o ferro pela absorção. E lentilhas com outros alimentos ricos em fitatos, como sementes de abóbora ou castanhas de caju, criando uma sobrecarga que pode levar à deficiência de zinco. Agora, aqui estão as combinações que potencializam os benefícios das lentilhas. Lentilhas com alimentos ricos em vitamina C, como tomate, pimentão, coentro e limão. A vitamina C converte o ferro não M das lentilhas em uma forma mais absorvível. Lentilhas com cebola e alho. Contém compostos sulfurados que melhoram a absorção de ferro e zinco. Lentilhas com cúrcuma e pimenta do reino. A cúrcuma reduz a inflamação e a pimenta melhora sua absorção. E lentilhas com gengibre melhora a digestão e reduz os gases. Aqui preciso desmistificar algo muito comum. A ideia de que você precisa combinar lentilhas com arroz na mesma refeição para obter uma proteína completa. Essa é uma informação desatualizada da década de 1970. Seu corpo mantém um pool de aminoácidos por 24 a 48 horas. Você não precisa consumir todos os aminoácidos essenciais na mesma refeição. Mais importante ainda, combinar lentilhas com arroz pode ser digestivamente desafiador, pois eles exigem enzimas e tempos de digestão diferentes. Vou te contar sobre a Ana, uma mãe de família que me procurou com fadiga crônica severa. Seus exames mostravam deficiências de ferro, zinco e B12, apesar de ela comer lentilha com espinafre 4 vezes por semana, achando que estava sendo super saudável. Quando mudamos suas combinações, lentilhas com tomate e pimentão em vez de espinafre, adicionamos cebola e alho, e ela separou seu consumo de chá por 3 horas. Seus níveis de energia se transformaram completamente em 6 semanas. Seus exames de acompanhamento mostraram melhoras significativas em todos os marcadores. Não é só o que você combina, mas quando. Evite chá, café ou chocolate 2 horas antes e depois de comer lentilhas. Se for consumir laticínios, faça-o pelo menos 3 horas depois. Alimentos ricos em vitamina C devem ser consumidos na mesma refeição. Vegetais de folhas verdes, ricos em oxalato, é melhor consumir 4 a 6 horas depois. Mas espere, porque o penúltimo erro está relacionado a algo que você provavelmente nunca considerou: o momento específico do dia em que você come lentilhas. Acontece que existem horários em que seu corpo simplesmente não consegue processá-las corretamente, não importa o quão bem você as prepare. E há um momento específico do dia que pode multiplicar todos os problemas que já falamos. O quarto erro fatal é o timing incorreto do consumo. E isso é algo que pouquíssimas pessoas levam em conta. Seu corpo não é uma máquina que funciona da mesma forma 24 horas por dia. Ele tem ritmos, ciclos e momentos específicos em que consegue processar certos alimentos melhor do que outros. As lentilhas, por sua complexidade nutricional e seu conteúdo de fibra, proteína e carboidratos complexos, exigem uma quantidade significativa de energia digestiva para serem processadas corretamente. Se você as consome no momento errado, não só não obtém seus benefícios, como elas podem te causar problemas sérios. Seu sistema digestivo tem seu próprio relógio interno, sincronizado com seu ritmo circadiano. Durante certas horas do dia, ele produz mais enzimas digestivas, sua motilidade intestinal é mais ativa e sua capacidade de processar alimentos complexos está no auge.
Pela manhã cedo, seu sistema digestivo está despertando e não está preparado para alimentos complexos como as lentilhas. À noite, ele está se desligando e também não consegue lidar com elas eficientemente. Mas há algo ainda mais específico. Sua capacidade de produzir a enzima alfa-galactosidase, crucial para digerir os oligosacarídeos das lentilhas, flutua durante o dia. Essa enzima está em seu ponto mais baixo entre 18 horas e 8 horas da manhã. Aqui estão os momentos específicos em que você nunca deveria consumir lentilhas. Nas primeiras 2 horas após acordar, depois das 19 horas, imediatamente após exercícios intensos e durante períodos de alto estresse. Os momentos ideais são entre 11 horas e 14 horas, que é o pico do seu fogo digestivo, e pelo menos 3 horas antes de dormir. Em dias de baixa atividade física, sua energia pode ser direcionada para a digestão. Este é um tema que poucas pessoas consideram, mas é crucial. As lentilhas podem interferir na absorção de vários medicamentos e suplementos. Se você toma medicamentos para a tireoide, consuma lentilhas pelo menos 4 horas após sua medicação matinal. Se você suplementa ferro, separe o consumo por pelo menos 2 horas. Alguns antibióticos podem ser menos eficazes se consumidos perto de alimentos ricos em fibra. Em certas condições, como síndrome do intestino irritável, diabetes ou refluxo, o timing se torna ainda mais crítico. Mas aqui vem o erro mais surpreendente de todos, um que pode estar arruinando todos os seus esforços, mesmo que você faça todo o resto perfeitamente. Tem a ver com algo que você faz depois de cozinhar as lentilhas. E 95% das pessoas cometem esse erro sem saber. Este último deslize pode transformar até as lentilhas mais bem preparadas em um alimento potencialmente perigoso. O quinto e último erro fatal é o armazenamento e a conservação incorreta. E este é o mais insidioso, porque pode arruinar todo o trabalho que você teve na preparação. Você pode ter feito a demolha perfeita, cozinhado corretamente, combinado adequadamente e consumido no momento ideal. Mas se armazenar mal as lentilhas, pode estar criando toxinas perigosas sem saber. O problema é que as lentilhas cozidas são um ambiente perfeito para o crescimento de bactérias, especialmente uma chamada Bacillus cereus, que pode causar intoxicação alimentar severa. Mas há algo ainda mais perigoso. As condições incorretas de armazenamento podem reativar compostos antinutricionais que você achava que tinha eliminado. Quando as lentilhas cozidas esfriam lentamente ou são mantidas em temperatura ambiente, coisas perigosas começam a acontecer. Primeiro, as bactérias patogênicas se multiplicam exponencialmente. A Bacillus cereus, em particular, pode dobrar de número a cada 20 minutos. Essa bactéria produz toxinas que não são destruídas ao reaquecer. Segundo, os amidos nas lentilhas começam a retrogradar de uma maneira que pode reformar alguns dos compostos antinutricionais. É como se as lentilhas lembrassem de seu estado original de defesa. Terceiro, a umidade residual pode ativar enzimas que criam compostos inflamatórios. Aqui estão os sinais de alerta de que suas lentilhas armazenadas se tornaram perigosas. Qualquer crescimento de mofo, mudança de cor, líquido turvo ou viscoso, odor azedo ou fermentado, textura viscosa ou pegajosa. Se detectar qualquer um desses sinais, descarte-as imediatamente. Aqui está o protocolo de armazenamento que garante segurança. Resfriamento rápido, dividindo em porções pequenas em recipientes rasos de vidro ou aço inoxidável. Na geladeira, no máximo 3 dias. No congelador, no máximo 3 meses. Nunca em temperatura ambiente por mais de 2 horas. Minha técnica favorita é, logo após cozinhar, porcionar em recipientes de vidro rasos, deixar esfriar sem tampa por 30 minutos para liberar o vapor, depois tampar e refrigerar ou congelar. Ao reaquecer, aqueça apenas a porção que vai consumir e nunca reaqueça mais de uma vez. Agora que você conhece os 5 erros fatais, deixe-me te dar o protocolo completo que transforma as lentilhas de um possível inimigo em um verdadeiro superalimento. A fórmula perfeita, passo a passo. No dia anterior, 24 horas antes, meça e inspecione suas lentilhas. Enxague em água fria. Coloque em um recipiente de vidro com água filtrada. Adicione vinagre de maçã. Cubra
e deixe em local fresco. 12 horas depois, troque a água completamente e deixe por mais 12 horas. No dia do cozimento, escorra e enxague bem. Em panela de fundo grosso, adicione água nova, uma pitada de bicarbonato. Ferva forte por 10 minutos. Depois reduza para uma fervura suave pelo tempo necessário. Teste se estão macias. Após cozinhar, escorra o excesso de água. Porcione em recipientes de vidro. Espere 30 minutos sem tampa e refrigere. Ao servir, combine com alimentos ricos em vitamina C. Adicione cebola, alho, cúrcuma e gengibre. Consuma entre 11 e 14 horas e evite chá, café ou laticínios 2 horas antes e depois. Lembre-se, as lentilhas não são inerentemente boas ou más. São uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, se usada incorretamente, pode te machucar. Mas se usada corretamente, pode ser incrivelmente poderosa. Os povos antigos que consumiram lentilhas por milênios não tinham problemas com elas porque conheciam esses segredos. Agora você também conhece. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os segredos que a indústria alimentícia não quer que você saiba.